aula sobre classes gramaticais 4, revisão ainda sobre verbos. Na aula de hoje, vamos revisar as flexões possíveis para os verbos, identificando, consequentemente, em que pessoa e número, tempo e modo o verbo foi flexionado. Os verbos são palavras que expressam ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, existência, desejo ou conveniência, os quais se encontram situados cronologicamente. Vamos observar que os verbos apresentam essas indicações: ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, existência, desejo ou conveniência, e toda flexão observada, todo o emprego do verbo estará relacionado a um tempo verbal, a um momento em que essa ação é desenvolvida. Essa classe de palavras é uma das que mais se flexiona, pois se adapta à pessoa, ao número, ao tempo e ao modo, que são as flexões possíveis previstas para os verbos. Haverá uma flexão em pessoa e número, tempo e modo. Exemplos: ele joga bola aos fins de semana. Jogar é uma ação, um verbo, portanto. A criança está muito triste. Está é um verbo expressando estado. Está muito triste. No momento em que a criança é observada, ela apresenta essa característica. O dia tornou-se nublado. Tornou-se indica uma mudança de estado. O verbo então expressa essa alteração. O dia não estava nublado e passou a estar, então mudança de estado. Choveu a noite inteira. Choveu é um fenômeno da natureza, assim como os verbos nevar, relampejar, trovejar, que também são verbos que indicam fenômenos da natureza. Havia apenas 3 alunos na aula. Havia é o verbo haver indicando existência. Da mesma forma, funcionaria o verbo existir. Quero um mundo melhor. Quero é um verbo que exprime desejo. E esta proposta não me convém. Convém aí indicando conveniência. Essas são as ideias que os verbos podem apresentar, expressar: ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, existência, desejo e conveniência. Todas as vezes, então, que tivermos uma classe gramatical expressão dessas ideias e essa classe gramatical for flexionada, porque o verbo é uma classe gramatical, uma das que mais sofre flexão, estaremos então diante de um verbo. Os verbos estão divididos em 3 conjugações: primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Vai depender da terminação do verbo, do pedacinho que aparece ao final do verbo. Os verbos terminados em AR são verbos da primeira conjugação, os terminados em ER são verbos da segunda e os terminados em IR são verbos de terceira conjugação. Exemplos da primeira conjugação: cantar, beijar, estudar, passear e todos os outros que terminem em AR. Segunda conjugação: beber, comer, fazer, vender, dizer e todos os verbos terminados em ER. E da terceira: partir, distribuir, rir, dividir, sair e todos os verbos terminados em IR. Importante observar que existe um quarto grupo de verbos que a gente classificaria como um quarto grupo, que são os verbos terminados em OR. Porém, o verbo por e todos os seus derivados, compor, repor, depor, decompor, transpor, na verdade fazem parte da segunda conjugação. Só existem 3 conjugações na língua portuguesa, que são a primeira, a segunda e a terceira. O verbo por e seus derivados farão então parte da segunda conjugação, porque o verbo por é proveniente do verbo poer, que na sua forma latina, na forma original, terminava em ER. Essa letrinha aí, ela acabou sumindo na forma que a gente tem o verbo por em português, por e seus derivados,
mas ela aparece, por exemplo, quando a gente conjuga o verbo pôr. Em puseste, por exemplo, esse é que aparece depois do S, pusé, é justamente o é que fazia parte de poer, que seria a vogal temática desse verbo, mas isso é assunto para outra aula. Então, se eu precisar dividir e separar os verbos, vou considerar apenas 3 conjugações terminadas em AR, verbos terminados em AR, ER e IR, e o verbo pôr e todos os outros terminados em OR farão então parte da segunda conjugação. Flexão dos verbos. Os verbos podem ser flexionados em pessoa, número, modo, tempo e voz. Na aula de hoje não falaremos sobre a flexão de voz, falaremos apenas sobre os outros tipos de flexão. Mas só para a gente relembrar, a flexão de voz indicaria se a ação praticada pelo verbo está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Na verdade, a voz ela estabelece uma relação entre o sujeito e o verbo, para indicar se essa relação indica uma atividade por parte do sujeito, voz ativa, uma passividade por parte do sujeito, uma voz passiva, ou uma relação mútua de atividade e passividade por parte do sujeito, o que seria a voz reflexiva. Mas nós não falaremos agora sobre voz. Passaremos a estudar então cada tipo de flexão, a começar pela flexão de pessoa. O verbo flexiona-se em pessoa, concordando com o seu sujeito. São 3 as pessoas. Nesse momento, a gente relembra a aula sobre pronome, no momento em que se falou sobre as pessoas do discurso, porque o verbo vai concordar, fazendo referência ao sujeito da oração, concordando com o sujeito da oração, e esse sujeito, ele faz referência a uma das 3 pessoas do discurso, a primeira, a segunda ou a terceira. Primeira pessoa é a pessoa que fala, e aí fazem referência aos pronomes eu e nós. A segunda pessoa, a quem se fala ou com quem se fala, e a referência seria aos pronomes tu e vós. E a terceira pessoa é de quem ou de que se fala, seria o assunto apresentado entre 2 interlocutores. E os pronomes a que fazem referência são ele, ela, eles ou elas. Pessoa, então, quando precisarmos identificar a flexão do verbo em relação à pessoa, ou é a primeira pessoa, a pessoa que fala, ou é a segunda, a quem se fala, ou então a terceira pessoa, de quem ou de que se fala. Essas pessoas podem ser flexionadas considerando o número, que seria uma variação, uma flexão entre o singular ou o plural. Alguns verbos vão ser apresentados com a flexão de número para singular ou para plural, concordando sempre com o sujeito da oração. Os pronomes, se formos considerar os pronomes como sujeitos das orações, teríamos para o singular, flexão para o verbo no singular. Os pronomes eu, tu, ele, ela, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Ou os pronomes nós, vós, eles, elas, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Juntamos então, nesse momento, as flexões de pessoa e de número. Importante lembrar que nem sempre as orações serão construídas em torno de pronomes pessoais do caso reto, então é importante fazer a associação. Às vezes é o nome de alguém, masculino ou feminino, e nós deveríamos então substituir pelos pronomes ele ou ela, a fim de identificar em que número, em que pessoa o verbo então foi flexionado. Alguns exemplos para flexão de número e, consequentemente, para flexão de pessoa. Eu aprecio a natureza. Aprecio é o meu verbo, indicação, faz referência ao pronome eu. O verbo, então, foi flexionado na primeira pessoa do singular. Segundo exemplo, a natureza é bela. É o verbo ser.
que indica estado, faz referência ao sujeito à natureza, e essa expressão a natureza equivaleria ao pronome ela é bela. Temos então o verbo ser, na sua forma é, sendo empregado na terceira pessoa do singular. João e Antônio cuidam da natureza. Cuidam concorda com João e Antônio. Eu poderia, se quisesse, substituir João e Antônio por eles, e o pronome eles faria referência à terceira pessoa do plural. O verbo, então, cuidar, que também é indicação, faz referência, foi flexionado na terceira pessoa do plural. Eles cuidam. E estudamos juntos há muito tempo. Estudamos é um verbo também que indicação, faz referência ao pronome nós, pronome pessoal do caso reto nós. Logo, estudamos foi flexionado na primeira pessoa do plural. Sempre que fizermos aí a observação da pessoa em que o verbo foi flexionado, faremos também automaticamente a identificação da flexão de número, a fim de estabelecer se o verbo foi empregado no singular ou no plural. Flexão dos verbos ainda, trabalhando com a ideia de modo. Entende-se por modo a atitude que o falante assume em relação ao processo verbal. As ideias propostas aí, dependendo do contexto, em relação à atitude do falante, o que ele quer expressar, o que ele quer alcançar com isso. E as ideias podem ser de certeza, de dúvida, de ordem e etc. São 3 modos verbais. Existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele vai trabalhar com a ideia de certeza, a ideia de fato certo, fato concreto, independentemente do tempo verbal. Não faz diferença se é presente, passado ou futuro. Dentro do modo indicativo, o que vai ser observado é que existe uma certeza para aquelas ações que serão realizadas, ou que já foram, ou que são realizadas no momento. O subjuntivo já trabalha com a ideia de incerteza, dúvida, possibilidade, hipótese. Para o subjuntivo, então, não há essa ideia de certeza, justamente o contrário. Trabalharemos aí com as possibilidades, as dúvidas. E o imperativo, ele vai trabalhar com a ideia de ordem, pedido, conselho, sugestão, orientação, instrução. Vai depender muito do contexto. O contexto é que vai definir se o verbo empregado no imperativo é uma ordem, como seria, por exemplo, uma placa de sinalização de trânsito pedindo para parar. Aí não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem, a fim especialmente de evitar os acidentes. Mas se pegarmos, por exemplo, um verbo no imperativo que aparece nas receitas culinárias, aí não é uma ordem. Pode ser uma orientação, pode ser uma sugestão, porque na verdade as pessoas vão realizar aquela receita da maneira como elas quiserem. Inclusive, muitas pessoas fazem adaptações. Então, dependendo do contexto, o imperativo pode indicar vários significados. Precisamos, então, observar o contexto. Importante identificar o que significa cada modo verbal, para que a gente não precise decorar o que significa o emprego de cada um deles. Exemplos, então. Modo indicativo, como eu disse, indica certeza, fato certo, fato concreto. Exemplos. Eu sempre pago as minhas contas. O verbo está no presente, mas ele continua indicando certeza, porque é uma certeza que eu pago as contas. Eu paguei a conta da internet, embora o verbo esteja no pretérito, no passado. Ele continua indicando uma certeza. E pagarei as contas amanhã, embora minha oração, minha ação esteja projetada para o futuro, o verbo pagar, mesmo no futuro, continua indicando uma certeza. Então, as 3 frases apresentadas estão no modo indicativo. Subjuntivo, se eu quisesse, estudaria muito mais. Observem que está marcado o verbo quisesse, se eu quisesse.
O que temos aí agora é uma ideia de possibilidade, hipótese, é uma incerteza. Se eu quisesse, não há uma certeza sobre a ação de querer. O verbo então foi usado no subjuntivo, justamente por indicar essa possibilidade. Imperativo, faça a sua tarefa, Rodrigo, e aí seria o imperativo afirmativo, e não faça os exercícios agora. Teremos aí o imperativo negativo. Observe que nas duas frases nós temos aí a forma imperativa, mas não necessariamente indicando a ordem, vai depender do contexto. No segundo caso, especialmente, há aí uma sugestão: não faça os exercícios agora. O contexto permitiria entender como uma sugestão. Em faça a sua tarefa, dependendo do contexto, pode ser um pedido ou pode ser uma ordem. Vai depender do contexto. Importante saber que existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Por último, pelo menos para a nossa aula de hoje, nós temos a flexão de tempo. O verbo sempre indica um processo localizado no tempo. Podem-se distinguir 3 tempos verbais: o presente, o pretérito, que a gente conhece como passado, e o futuro. Toda a ação praticada dentro daqueles modos verbais, tirando, é claro, o imperativo, mas dentro dos modos verbais indicativo e subjuntivo, será localizado em um tempo: presente, pretérito ou futuro. Abaixo eu apresento aí uma espécie de linha do tempo para você perceber como seria a indicação desses tempos. Vamos sempre levar em consideração o momento do ato da fala. O tempo presente, então, ele apresenta uma oração relacionada ao momento do ato da fala. O pretérito é um momento anterior ao ato da fala e o futuro é um momento posterior ao ato da fala. Se levarmos em consideração uma linha de tempo, observaremos exatamente desse jeito. Primeiro vem o tempo pretérito, depois o tempo presente e em seguida o tempo futuro. O pretérito pode ser dividido em 3 tempos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro pode ser um futuro do presente ou um futuro do pretérito. Passaremos então a estudar separadamente os tipos de pretérito e os tipos de futuro. Antes disso, temos aqui um exemplo para cada tipo de tempo de modo geral, genérico. Presente: faço as atividades da escola. Faço, levando em consideração aí ao momento do ato da fala. Além disso, o tempo presente ele pode indicar outros significados, como por exemplo, atividades habituais, que seria aqui o caso do faço as atividades da escola. Pretérito: fazia as atividades da escola. Observe que agora, quando eu digo fazia, é antes do ato da minha fala. Então, por isso a ideia de passado. E futuro: farei as atividades da escola. Farei em algum momento depois do ato da minha fala. Agora sim, vamos passar a trabalhar cada tipo de pretérito e em seguida os tipos de futuro. Então, o pretérito, também conhecido como passado, divide-se em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito indica uma ação, expressa uma ação totalmente concluída no passado. É por isso que ele é chamado de pretérito perfeito, passado perfeito. Perfeito porque a ação foi totalmente concluída lá no passado. Eu fiz todos os exercícios da aula. Considerando o ato da minha fala, antes disso, a ação de fazer os exercícios foi praticada e ela foi encerrada, concluída. Por isso, o verbo fazer na letra A, no exemplo da letra A, estabelece aí o emprego do pretérito perfeito. Na letra B, nós temos o pretérito imperfeito. Se o pretérito perfeito é uma ação acabada, totalmente concluída,
O imperfeito vai ser uma ação praticada no passado, só que é uma ação inacabada, não concluída ou interrompida. Pode ser que no momento da ação ser praticada, ela foi interrompida. Exemplo, eu fazia todos os exercícios da aula. Aqui, se eu desejar contextualizar, eu fazia todos os exercícios quando eu entendi o assunto. Então, aí a gente tem uma ação que foi interrompida. Se eu deixei de entender, em algum momento no passado eu deixei de fazer os exercícios. André estudava todos os dias. A gente tem também o pretérito imperfeito para indicar ações habituais também no passado. De qualquer maneira, ele estudava todos os dias. A gente não pode afirmar que essa ação foi concluída. Se ela ainda pratica essa ação ou não, a gente apenas consegue perceber que em algum momento no passado essa ação era praticada, embora esteja, a gente observe como inacabada. O pretérito mais que perfeito, levando em consideração também a ideia de perfeito, se o pretérito perfeito é um passado concluído, acabado, totalmente finalizado, o mais que perfeito, ele é ainda mais concluído, ainda mais acabado, ainda mais finalizado. O que a gente vai entender para o pretérito mais que perfeito é que existem duas ações no passado e uma delas, a que é mais que perfeita, foi realizada antes de uma outra também no passado. Então, são duas ações no passado e uma foi desenvolvida antes da outra. Exemplo, pedi a sobremesa, mas antes disso eu comera um macarrão. A expressão comera pode ser substituída por tinha comido, que é a expressão que a gente usa com mais facilidade. Observem que primeiro eu tinha comido o macarrão e em seguida, depois disso, eu pedi a sobremesa. É só você observar que a pessoa pediu a sobremesa, mas antes disso tinha comido o macarrão. O pedacinho que vai aparecer para o pretérito mais que perfeito é esse irá, vendera, comera, estudara, partira, que não é uma conjugação, uma construção comum. As pessoas não usam normalmente o pretérito mais que perfeito, acabam optando pela expressão tinha comido, tinha estudado, havia escrito, havia lavado, havia partido. Preferem aí o uso dessa forma composta, dessa locução verbal. Mas a ideia aqui é a gente perceber que o verbo apresenta uma oração, uma ação que foi praticada antes de uma outra, também no passado. Por fim, nós temos a flexão ainda de tempo, só que agora do tempo futuro. Vimos lá atrás que o futuro vai indicar uma ação que ainda acontecerá. Em relação ao momento da fala, ela é uma ação que vai ser praticada posteriormente ao ato da fala. Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, como eu já disse. O nome precisa nos indicar alguma coisa, especialmente do futuro do pretérito. No futuro do presente, vamos observar que a ação que será praticada posteriormente ao ato da fala, ela é tida como certa, ela vai acontecer. Há uma certeza sobre a ação que vai ser praticada. Amanhã viajarei para a praia. Nós temos aí o amanhã, indicando também essa ideia do futuro, mas o viajarei trabalha aí com a ação tida como certa, por isso futuro do presente. No futuro do pretérito, observem que tem a ideia do pretérito, nós temos a ação do futuro relacionada a uma ação no passado. E essa minha ação projetada para o futuro, ela vai acabar não acontecendo em função desta relação que existe com a ação no passado. Exemplo, se eu tivesse dinheiro, viajaria para a praia. Viajaria para a praia sugere essa ação projetada para o futuro, indicando que a ação seria praticada posteriormente
ao ato da fala. Só que é uma ação que não vai acontecer porque ela está diretamente relacionada a uma outra no passado. Se eu tivesse dinheiro, aqui a gente consegue entender que a ação de viajar projetada para o futuro não vai ser realizada porque a minha ação no passado, ter dinheiro, não possibilita essa ação de viajar. Por isso é futuro do pretérito, porque é uma ação no futuro relacionada a uma outra desenvolvida no passado. Aqui então a gente tem os tipos de flexão que os verbos vão sofrer. Percebam que nós não estamos falando sobre as conjugações, não estamos conjugando os verbos, mas é importante e é possível também a gente perceber em que tempo, em que modo, especialmente tempo e modo, os verbos foram empregados, apenas interpretando o emprego desses verbos. Então prestem atenção aos contextos, verifiquem o sentido das frases e aí, com mais facilidade, será possível identificar a flexão, especialmente de tempo e de modo. Para a próxima aula, que será sexta-feira, dia 21, é para fazer os exercícios da apostila de abril, a segunda apostila, questões 8, 9, 10, 11 e 16, e aí a gente encerra a apostila de abril. E é importante também responder ao formulário do Google Forms sobre verbos, que será postado no grupo. Esse formulário ele vai seguir o perfil modelo da avaliação diagnóstica que será feita na próxima semana. Então é uma espécie de teste para os alunos, mas especialmente uma atividade de fixação do conteúdo. Então façam os exercícios da apostila de abril, os que faltam fazer, questões 8, 9, 10, 11 e 16, e respondam também assim que vocês tiverem acesso ao formulário as questões de fixação do assunto trabalhado hoje, que foi verbos.